Olá, crianças da tia Marciane, os amores da tia Marciane. Estou com saudade de vocês. Recentemente eu vi vocês que vieram fazer a caixinha aqui, te mata um pouco da saudade, mas não é a mesma coisa de estarmos em sala, que a gente brinca, a gente faz um monte de coisa legal, né? Só que vai ser dessa forma que nós vamos estar trabalhando. Eu acredito que seja por um período bem curto, certo? Só que antes, nós vamos fazer o quê? E hoje, criança, hoje nós temos uma participação de um príncipe da tia Marciane que vai fazer a oração. A tia Marciane falou que agora nos vídeos eu quero a participação de vocês. E não é só na oração, mas é ouvindo o vídeo, mandando para a tia Marciane para mim saber quem é que está participando direitinho, certo? E hoje a nossa participação é de alguém muito, é um príncipe muito especial da tia Marciane. Todos vocês são especiais para mim, certo? E nós vamos orar com ele, porque vocês sabem que tudo que nós vamos fazer, primeiramente nós temos que falar com o Papai do Céu, não é verdade? E nós vamos estar orando agora com o Caleb. O Caleb vai estar orando conosco e vocês vão estar repetindo aí com ele, certo? Orando, mas é tendo reverência, certo? Nós vamos orar, ele vai começar a oração e aí vocês vão acompanhando ele, certo, meus amores? Eu te peço perdão por tudo que eu fiz de pecado. Papai do Céu, eu agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu te peço, Senhor, que abençoe todas as crianças do projeto, professores, minha família, todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão com Covid-19. Amém. Muito bem. Príncipe da tia Marciane, parabéns, fez a oração. Muito bem. E o próximo vídeo vai ser outra criança que vai estar orando, certo? E agora nós vamos para o nosso versículo do dia, né? Vamos ouvir o versículo do dia. Que versículo do dia é esse? Que o que o Senhor quer falar ao nosso coração? O versículo do dia está na palavra do Senhor, está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que fala o seguinte: vocês, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha só o que esse versículo está falando em fugir. Então, como vocês sabem, o versículo está relacionado à história que a tia Marciane vai estar falando hoje. E esse versículo está dizendo o quê? Fugir de qualquer situação. Então, quando fala fugir, são situações que não agradam ao Papai do Céu. Situações que nós, como adulto, como criança, faz também, pratica que não agrada ao Papai do Céu. Como bater no coleguinha, falar palavrão, né? Não agir, ser egoísta. Então, esse tipo de coisa nós temos que fugir, nós não temos que praticar. Por quê? São coisas que não agradam ao Papai do Céu e por isso que nós temos que fugir delas. Assim também que nós temos que praticar, porém nós temos que praticar o quê? Aquilo que agrada, que deixa o Papai do Céu feliz. E nós temos que fazer o quê? Tratar bem nosso coleguinha, não ser uma pessoa egoísta, dividir as coisas, né? Então, são esses tipos de coisas que nós precisamos praticar que agrada e alegra o Papai do Céu. Agir com amor, tratar o coleguinha com amor, com carinho, né? Então, são esse tipo de coisa que nós precisamos fazer e praticar que agrada ao Papai do Céu, certo? Hoje nós vamos falar uma história, mais uma história nós vamos aprender muito legal. Que vocês aí, o tema de hoje que nós vamos falar é resgatando pessoas. Vamos ver o que essa história, que história é essa que fala em resgatar. Hoje nós vamos aprender uma história, vamos ouvir novamente. Eu sei que vocês já ouviram essa história, a tia Marciane já contou, já assistiram, mas vocês sabiam que a palavra de Deus ela é viva? Que ela fala ao nosso coração de várias formas e todas as vezes que nós lermos o Senhor fala conosco, que a palavra de Deus
A Bíblia é a palavra de Deus, então ele fala conosco, certo? E a nossa história de hoje é sobre a mulher de Ló, né? Só que quando nós falamos da história da mulher de Ló, nós sempre nos referimos à mulher de Ló, que virou uma estátua de sal porque desobedeceu. Sempre nós ouvimos essa história, assistimos essa história, Tia Marcene já falou dessa história, sempre retratando a desobediência da mulher de Ló. A mulher de Ló desobedeceu, virou uma estátua de sal, desobedeceu, não é mesmo? Isso mesmo, ela desobedeceu. Só que, o que o Senhor quer falar, de que forma o Senhor quer falar conosco sobre essa história mais uma vez? Para nós entendermos melhor, nós vamos lá para a história como começo de Abraão. Então, Abraão é um homem que tinha muita fé. O que é fé? Fé é você acreditar, confiar em algo que você nunca nem viu. Então, Abraão, ele era um homem que tinha muita fé. Então, Deus disse para Abraão, para ele sair do meio da parentela dele, que ele iria mostrar uma terra para Abraão. Ia dar uma terra para Abraão, só que não era perto da parentela dele. E ali Abraão vai com seu sobrinho Ló. E aí, no decorrer do tempo que eles começam na caminhada, os empregados de Abraão e de Ló começaram a se desentender. E aí o que aconteceu? Abraão viu que aquela situação não estava dando certo, que eles precisavam resolver aquela situação, que eles já não estavam se entendendo, e eles eram parentes, não queriam brigar, discutirem. E aí o que Abraão falou? Abraão chamou Ló e disse, olha, vamos resolver essa situação. Não está dando certo, Ló era um homem muito rico, Abraão também, e já não estava dando certo eles caminharem junto. E aí o que aconteceu? Abraão disse, olha, o lado que tu escolher, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, o que Ló fez? Escolheu, e ali para onde ele escolheu, a direção que ele escolheu era o quê? A cidade de Sodoma e Gomorra. Então Ló foi para a cidade, construiu a família dele ali, casa, teve filhos, e as filhas deles se casaram com homens também que não eram obedientes a Deus. Nessa cidade as pessoas não tinham temor a Deus, fazia tudo, fazia as vontades dele, fazia um monte de coisa que entristecia o coração do Senhor. E ali Ló estava convivendo, estava no meio daquelas pessoas. E Abraão permaneceu no lugar aonde o Senhor mostrou para ele que ali era a terra que o Senhor tinha prometido para Abraão. Só que um dia veio o anjo, 2 anjos, falou com Abraão. E o anjo contou para Abraão o que ele estava fazendo, para onde ele ia. E ali o anjo revelou para Abraão que ele estava indo, para Abraão, que eles estavam indo para a cidade de Sodoma e Gomorra. Esses anjos eram enviados do Senhor, só que eles não vieram igual anjo, com asas, eles vieram ali em forma de homens. E aí o que aconteceu, criança? Esses anjos contaram para Abraão para onde que ele estava indo, o que ele ia fazer. E ali, Abraão, ele falou que estava indo para a cidade, Sodoma e Gomorra, destruir aquela cidade. Ele iria destruir aquela cidade, porque o pecado estava muito grande. E Deus viu de lá que o pecado das pessoas estava demais. As pessoas faziam um monte de coisa errada, eles brigavam, eles eram desobedientes, faziam tudo errado. E ali, Abraão, ele fez o quê? Ele começou a interceder por aquela cidade. E ele começou a falar com os anjos ali, perguntando se tivesse 50 justos e 40. E ali ele foi diminuindo. E se tivesse só 10? E ali Abraão foi começando a querer interceder, estava intercedendo por aquelas pessoas que estavam ali. Foi aí aonde os anjos foram para a cidade. Quando eles chegaram na cidade, Ló convidou eles para eles ficarem na casa de Ló. E eles foram para a casa de Ló. Quando eles estavam na casa de Ló, os homens lá, todo mundo, as pessoas eram mal, eles não tinham temor a Deus, eles adoravam outro tipo de Deus. E ali, quando Ló convidou aqueles homens para ir para a casa deles, que eram os anjos,
As pessoas, os homens mal, queriam que Ló tirasse eles de dentro da casa dele para fazer mal, mas muito mal mesmo com esses anjos. E Ló ficou desesperado, porque eles estavam ali debaixo do teto de Ló e ele não poderia fazer mal algum. E Ló ficou triste ali com aquela situação. E ali o que o anjo fez? As pessoas queriam entrar na casa de Ló, arrombar a porta, entrar. Mas o que o anjo, os dois anjos fez? Quando os homens quiseram entrar na casa de Ló, os anjos fez com todas aquelas pessoas ficassem cegos e eles não encontraram. Eles procuravam a porta de um lado, procuravam de outro, mas não encontravam, porque eles não estavam enxergando nada. Eles estavam cegos. E aí o que aconteceu? O anjo disse para Ló, disse, olha, essa mesma noite você sai dessa cidade, fuja dela. Você lembra que a tia Marcene falou que nós temos que fugir daquilo que não agrada a Deus, de lugares ou de pessoas onde está entristecendo o coração do Senhor? Fuja desse lugar, porque nós vamos destruir, vai cair fogo do céu e vai destruir essa cidade. E aí Ló ficou assim mesmo, até o próprio Ló ficou assim, meio sem querer, entendeu, acredita naquela situação. E aí ele falou pro genro dele que ele iria sair daquela cidade. Eles eram pessoas que não tinham temor de Deus também. E aí o que aconteceu? Chamou as filhas dele, que eles naquele mesmo instante eles iriam sair da cidade. Os genros deles não quiseram nem saber, ficaram lá. Só que Ló pegou as filhas dele, o anjo pegou as filhas de Ló e com Ló e a sua esposa, e aí o anjo disse, olha só, olha o seguinte, vocês vão sair, e os anjos pegaram e tiraram Ló da cidade juntamente com as filhas dele e disse uma coisa, não olhe para trás, siga em frente, aconteça o que acontecer. Criança, agora imagina como que eles não ficaram, porque nós somos curiosos, às vezes nós queremos ali dar uma olhadinha, tem coisas que nós queremos ver que não é para ver. Tem coisas que nossos olhos ficam ali com vontade de querer olhar, mas nós temos que pensar, será que vai agradar a Deus? Será o que vai acontecer? Será que eu vou ter alguma consequência em olhar isso? É isso que nós devemos pensar. E nesse momento, Ló e as duas filhas dele obedeceram. Os anjos disseram, olha, aconteça o que acontecer, porque eles iriam ouvir um barulho muito grande, era fogo que ia cair do céu, as pessoas iam começar a gritar, ia ficar todo mundo desesperado. Mas eles não tinham que olhar para trás. E aí Ló e suas duas filhas permaneceram e continuaram. Só que a mulher de Ló, o que aconteceu? Ela desobedeceu. Não sei o que passou na cabeça dela, não sei se ela queria olhar para ver a situação daquele povo, não sei se ela estava sentindo falta das coisas, eu queria ver as coisas que ela estava deixando para trás, porque a riqueza deles, tudo eles estavam ficando para trás. Só sei que no mesmo instante que ela olhou para trás, ela virou o quê? Uma estátua de sal, isso mesmo, porque ela desobedeceu. Então a desobediência traz sérias consequências para nós. Tia, mas eu desobedeci, mas foi coisinha pouca, foi alguma coisa que minha mãe mandou eu fazer, eu nem fiz, mas é coisa tão pequena. É desobediência. Se é desobediência, se desagrada a Deus, se entristece o coração do Senhor, nós temos que fazer o quê? Que fugir desse tipo de situação, para que nós não venhamos entristecer o coração do Senhor, certo? E vocês lembram que a tia Marcene falou que essa história não era só voltada à mulher de Ló, à desobediência. Essa história também nos traz a reflexão que Ló, eu quero perguntar para vocês, quem foi o resgatador de Ló? Quem foi o resgatador? O resgatador foi quem? Abraão, que intercedeu, né? Intercedeu por aquelas pessoas e ali pela vida de Ló. E o outro foi o quê? Os dois anjos que cegou todas aquelas pessoas e resgatou Ló e suas filhas daquela cidade. Vocês sabiam, criança, que vocês também podem ser resgatador? Tia, mas eu sou só criança. Por mais que você é criança, mas você também pode ser um resgatador. Um resgatador da sua casa, um resgatador que você pode resgatar pessoas da sua família através da sua oração, através do teu testemunho, através de histórias que você ouve e aprende aqui no projeto e leva para casa, fala para o papai, fala para a mamãe. Então, você pode ser o resgatador da sua família, resgatar elas para Cristo, para que elas vivam na presença de Deus, obedecendo a Deus e fugindo daquilo que desagrada a Deus. Então, nós vamos o quê? Nós vamos orar neste momento, finalizando.
Orar para pedir a Deus para que o Senhor nos ajude a ser um resgatador, nos instrua a usar aquilo, a fazer aquilo que nós aprendemos aqui no projeto, a levar para nossa família, para nossa casa. E assim também, assim como Abraão, assim como os anjos resgatou ali Ló e sua família daquela cidade, nós podemos resgatar nossa família através do nosso testemunho, através das nossas orações. Vocês viram que Abraão, ele intercedeu. Olha só a importância da intercessão, de nós orarmos pela nossa família. Porque Abraão, ele orou, ele intercedeu e aconteceu o quê? Que Ló e sua família foi resgatada, não é isso? Então nós vamos orar nesse momento, encerrando, pedindo ao Papai do Céu para que nós nos tornamos um resgatador da nossa família, das pessoas do nosso bairro, dos nossos vizinhos, da nossa escola, aonde nós formos, nós sermos resgatador e dar o nosso testemunho para a glória de Deus, certo, meus amores? Vamos orar, falar com o Papai do Céu, finalizando mais esse vídeo, certo? Vamos orar, só que não é de qualquer jeito, como a tia Marcela já falou. Vamos orar colocando a nossa vida diante do Senhor e tendo reverência, certo, meus amores? Oramos. Papai do Céu, muito obrigada pela Tua palavra. Papai do Céu, obrigada pelo Teu amor, pela minha família, pela minha casa, por tudo. Papai do Céu, me ajuda a ser um resgatador. Hoje eu entendi a importância de nós orarmos pela nossa família, de nós intercedermos pela nossa família. E aprendi também a importância, Pai, quando nós desobedecemos a consequência em nossas vidas. Me ajuda a te obedecer, a obedecer o papai, a obedecer a mamãe, porque o Senhor me presenteou com a minha família e Ele sabe de qual é o melhor para mim. Guarda o meu coração, guarda a minha vida e a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Um beijo da tia Marciane. Tchau.